Graça e paz, amados, bom dia. Que o Senhor possa estar envolvendo os seus corações e os nossos com esse maravilhoso amor que é derramado pelo Espírito em nossas vidas. Que bom podermos estar novamente comunicando a palavra, transmitindo e partindo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações para essa geração, para você, para mim e para aqueles que estão atentos e querem ouvir o que Deus tem para dizer. E isso faz muita diferença. Não é verdade? É um tempo de entendimento, de sensibilidade para ouvir, entender, mas também expressar e expandir aquilo que o Senhor tem edificado e construído na sua palavra como um desenho para nossas vidas. E nós precisamos corresponder, nos posicionar como filhos, como igreja, corretamente nesse momento, para que Ele possa fazer aquilo que está na intenção do seu coração. Quantos de nós não queremos, talvez, a igreja sincera que ama ao Senhor, um derramamento mais profundo, mais forte, mais claro, mais contundente nesse momento? Quantos de nós não queremos ver a glória de Deus se manifestando? Não basta saber que Ele está presente, não basta saber que Ele pode derramar. Nós queremos que Ele derrame, nós queremos que Ele manifeste. E nós precisamos entender como que nós precisamos nos posicionar para que isso, de fato, venha a ocorrer e acontecer. Eu quero trazer duas máximas nesse momento para nós, para a igreja do Senhor. A primeira é que a glória do Evangelho consiste da igreja ser absolutamente diferente do mundo. É impressionante como, através dos anos, por vários motivos que eu não quero nesse momento adentrar, porque não é meu interesse, como que a igreja, instituição, se misturou com a igreja, corpo vivo de Cristo, e foi diluindo a clareza, a nitidez do que significa realmente uma igreja diferente, uma igreja que realmente glorifica o nome do Senhor, assim como Jesus fez. O corpo vivo de Cristo, que não consegue se adaptar à estrutura nem ao sistema de um mundo que imprime uma mentalidade religiosa completamente distinta daquela realidade que o Senhor tem trazido para nós. A linha divisória dessa igreja, que deveria ser a glória, o Evangelho que deveria ser vivo, eficaz, penetrante, aquele que intervém na sociedade, transforma e traz impacto, ficou sem distinção, como deveria ser. Claro, uma diferença entre a igreja, corpo vivo, daquilo que realmente acontece hoje. E o mundo, o sistema do pensamento, da mentalidade do mundo, tem entrado nessa igreja instituição, e acaba afetando todos os lugares, o ambiente eclesiástico, vamos falar assim, e tem se mundanizado, se secularizado em todos os lugares, de várias formas. A segunda máxima é que a glória do Evangelho consiste em que nós, filhos, nos encontremos numa boa relação com Deus. Eu tenho percebido, ouvido e visto isso na experiência nesses anos, como as pessoas têm tido uma crise constante, permanente, uma crise de falta de comunhão com Deus. Pessoas, filhos que não sabem se relacionar com Deus, por vários outros motivos, que eu também não quero analisar. São duas máximas que incomodam, e a palavra de Deus diz que aquela ambição que os filhos de Deus deveriam ter, de se assemelhar, de se identificar com Cristo, com Jesus, se tornar parecido, semelhante a Ele, tem se perdido. Quanto ao que admiramos, os filhos de Deus estão admirando coisas que não tem nada a ver com aquilo que vai levar eles a estar, na realidade, se transformando na presença do Senhor, a tal ponto de que eles pareçam com o Filho. Também quanto àquilo que buscamos. As nossas ambições estão mostrando que nós estamos mais preocupados, muitas vezes, com aquilo que é nosso, do que com aquilo que é dele. Apesar de cantarmos é tudo sobre ti, nós vivemos como se tudo fosse sobre nós. Também quanto àquilo que fazemos. Então nós admiramos, nós
Buscamos e nós fazemos coisas que podem estar nos levando a uma desconexão real de uma realidade de comunhão. E quanto ao ambiente que vivemos? Nós temos um Pai, como nós gostamos de saber disso, mas muitas vezes não sabemos viver como filhos, no secreto, não sabemos, como eu mencionei, ter relação com o Senhor, que nos transforma à sua semelhança, porque admiramos, buscamos, fazemos coisas constantemente que não produzem, que não levam a uma transformação nessa dimensão que nós estamos mencionando. Aí o ambiente que nós queremos que se manifeste, que eu mencionei de avivamento, de glória, fica num desejo, fica em algo externo. Nós achamos que uma conferência, um congresso, algo que vai impactar, transformar, vai trazer o ambiente de glória, o ambiente de avivamento. E nós estamos sempre reputando isso como algo externo. E nós sabemos que não é assim que as coisas se processam. Eu queria mencionar essas duas coisas, então. A glória do Evangelho consiste numa igreja, que Jesus sonhou: eu edificarei a minha igreja, que é absolutamente diferente do mundo. Por quê? Porque ela tem pessoas que aprenderam a se relacionar com Deus e admira aquilo que Deus admira. Busca aquilo que Deus busca, faz aquilo que Deus faz e vive no ambiente que Deus estabelece de governo. É interessante se você observar que o incrédulo é bem coerente com suas atitudes. Ele quer aproveitar o mundo ao máximo. Ele pensa que enquanto está aqui é o máximo que ele pode obter, desfrutar da sua vida na terra. Então ele vai de cabeça e é coerente com aquilo que ele... Então ele busca o seu sonho, ele admira coisas que vão proporcionar para ele prazer, não importa de que forma isso aconteça. Então ele faz as coisas que ele realmente está interessado em fazer. Ele é coerente com a sua atitude. E os cristãos, os crentes verdadeiros, também deveriam ser coerentes com sua posição de filhos de reino. Seu coração deveria ser autêntico. Autêntico, realmente é aquilo que está sendo revelado fora, está sendo desfrutado dentro. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, no versículo 8, que Isaías já mencionou isso lá no passado, que um dos problemas que ocorre para que isso não se suceda na dimensão e na esfera que Deus determinou, é que nós muitas vezes somos pessoas que honramos ao Senhor com os lábios. Está aqui em Mateus 15, 8. Mas o nosso coração está longe dele. Olha que interessante. Vivemos num ambiente externo de honra, qualquer que seja ele, ou de aparente honra, mas o nosso coração está longe. E a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, que nós desconectamos, apartamos o nosso coração do Senhor, e com o tempo que vai passando, nós nos sentimos secos, sem aquela vida abundante, sem aquela expressão que nós desejamos. E muitas vezes percebemos que isso é falta de submissão ao Senhor, aos princípios de reino. Eu tenho meditado em Mateus capítulo 5, no Sermão de Monte. Se nós queremos avivamento, nós precisamos focar nesse sermão que Jesus pregou, entender ele, viver. Eu tenho me chocado de ver a realidade diferente daquilo que o Senhor ministrou, daquilo que eu vivo, daquilo que nós vemos que as pessoas vivem nesse tempo. Nós muitas vezes não sabemos nos submeter a Cristo. Chamamos Ele de Senhor e fazemos o que queremos. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que nós devemos viver no amor de Deus. Nós fomos transportados, libertos de um império que operava em nosso coração, nos nossos pensamentos, e fomos transportados para um outro reino. Um reino do Filho do seu amor, de apesar de vivermos no sistema desse mundo, vivemos sob o poder de um outro mundo, de um mundo vindouro, mas que já estabeleceu seus tentáculos aqui na terra. Nós fomos transportados de reino, e a verdade é que nós, como crentes, deveríamos entender que vivemos em dois mundos diferentes, distintamente dos incrédulos que vivem só focado em um. Nós temos dois reinos. Nós vivemos aquele reino que o Senhor implantou em nós, o reino de Deus está em vós.
E nós ainda estamos pisando nessa terra, num sistema de mundo, que é completamente arredio, hostil àquilo que Deus estabeleceu. E quando nós pensamos nisso, que nós fomos transportados de reino para estar debaixo do reino do Filho, do seu amor, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados, nós só podemos entender que isso tem a ver com essência. A essência, a substância que Cristo implantou pelo seu poder, pelo seu sangue na nossa vida. É uma relação em que nós entendemos que há um governo, que o mundo pode estar desordenado, desgovernado, mas o Senhor reina, e Ele reina também em nós, e nós precisamos entender que o reino dele está em nós. Isso significa que eu tenho uma cidadania dupla. Eu estou aqui na terra hoje, mas a esfera de autoridade da qual eu me submeto não tem nada a ver com nenhuma dessas regras, padrões e valores dessa sociedade. Filipenses 1:20 diz que eu sou cidadão dos céus. Eu nunca fui lá, mas o meu coração já pertence a Ele. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 11:15, eu quero profetizar nesse momento essa palavra. Diz lá: aproxima-se o dia em que os reinos deste mundo haverão de tornar-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que se nós não entendemos essa dupla dimensão de que nós estamos na terra, debaixo de um governo humano, mas nós pertencemos a uma outra esfera, a uma outra realidade, a nossa cidadania, o nosso coração foi conquistado para viver numa outra dimensão, nós podemos ser confundidos, podemos ser enroscados e enrascados por princípios e valores desse sistema do mundo. E eu quero te falar bem claramente sobre isso. João 1:10 diz: Ele estava no mundo, na terra. Jesus disse: o mundo foi feito por Ele. No mesmo versículo, quer dizer, o universo foi criado pelo seu poder, estava lá. Ele criou e sustenta e governa até hoje. Mas o mundo não o conheceu. Que mundo que não o conheceu? As pessoas. Existem realidades que nós precisamos entender. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, ao mesmo tempo que Deus fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê possa ser transportado para essa esfera de autoridade e não pereça. A Bíblia diz em 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo. Olha que interessante. Nem as coisas que há no mundo, porque o amor do mundo não pertence a esse reino. Como é difícil para nós termos o nosso coração, a nossa vida espiritual atingida por um reino que governa, que tem valores claros, nítidos, que não podem ser confundidos, como eu falei no início, que a glória do Evangelho consiste numa igreja, pessoas que tiveram uma regeneração verdadeira, segundo a palavra de Deus diz em Tito 3,5, que foram atingidos por dentro, mas ainda vivem aqui sob a influência, os efeitos dessa realidade que nós estamos vendo, que está em desordem em todas as esferas e realidades, e nós então precisamos saber que nós não podemos amar esse mundo. Que mundo que ele está falando? O sistema de valores que o mundo tem produzido para substituir o que perdeu na presença de Deus há muito tempo. Nem as coisas que há no mundo, o sistema de prazer que o mundo proporciona. O mundo tem realmente a sua maneira de trazer, incutir, derramar o seu sistema de prazeres. E quando nós não temos aquela confiança que a nossa relação com Deus está bem assentada, nós substituímos, como é normal no homem, para aquilo que nos dá prazer nesse sistema de valores, nesse sistema externo, terreno, e aqui está o nosso conflito. O nosso conflito, ele consiste exatamente que nós vivemos em duas realidades, em dois mundos diferentes, e eles não podem coexistir, mas nós vivemos neles. Só que aquele que impera, que reina em nós, está calcado no Filho do seu amor. Aquele que está fora está calcado nos valores do mundo. Quando Satanás foi repreendido por Jesus na vida de Pedro, ele disse, Jesus para Satanás,
Satanás, você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você agita essas coisas, você cogita sobre elas. E todos aqueles que insistem em permitir que esse mundo externo continue interferindo naquele que foi estabelecido no poder de Cristo, na cruz, aleluia, na ressurreição, no sangue do Cordeiro, ele vai ter problemas em ser cogitado, em ser instigado a olhar, a focar, a se direcionar para esse sistema de valores, para esse sistema de prazer. E a Bíblia diz, porque aquele que ama o mundo não pode ser meu. Que mundo que ele está falando? Pecado. O pecado que transgride, o pecado que se rebela, o pecado que passa por cima da vontade de Deus, estabelece a si mesmo como referência. Romanos diz que o Senhor tem revelado a sua glória na criação. Romanos 2 diz que na consciência que Deus colocou, que todo o ser humano sabe que existe um ser superior. E quantos nós chamamos por aí, tanto a nível de religião, filosofia de vida, eu sei que existe algo maior do que nós, mas não sabe lidar com essa realidade. Porque não olha para o filho. E aí nós precisamos entender aquilo que o Senhor, aleluia, pregou. Arrependimento. Nós estamos falando de arrependimento bíblico, verdadeiro, e eu queria destacar algumas realidades que realmente vão levar a gente a experimentar uma igreja gloriosa e uma vida abundante, poderosa, que se relaciona com Deus e que transforma a realidade do mundo. Atos 17:30, Deus pede arrependimento. Deus é o primeiro para falar que nós precisamos entender a realidade do arrependimento. Quando Jesus estava aqui, em Marcos 1:15, ele falou para a gente se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Ele não está falando que o reino de Deus era um sistema que viria um dia, não. Ele está falando dele mesmo. Eu estou aqui próximo, eu sou o reino de Deus, o filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. E eu vou começar o meu reino dentro de vocês. Eu tenho me preocupado um pouco, porque existem filosofias religiosas hoje que pensam que a igreja vai tomar os pilares da sociedade, os lugares onde o governo e o poder predomina na terra, até que tudo está preparado e o Senhor pode vir para assumir o seu lugar. Nós não vamos tomar esse tipo de reino aqui. Nós podemos implantar no coração dos homens o reino de Deus que eu estou falando, lá dentro. Mas o reino externo, nós não temos condições como homens, nem como igreja, de implantar como sistema e nem de estabelecer como sistema. E nós precisamos entender isso, que primeiro é por dentro, depois por fora. Quem faz dentro é Cristo, pelo poder do Espírito. Quem faz fora é Cristo no seu retorno. Ele diz em Apocalipse 15, logo os reinos deste mundo se dobrarão diante do reino do Senhor. Por isso, é muito importante nós sabermos de que lado nós estamos, em que base nós estamos operando, para saber se nós estamos operando, contribuindo em qualquer etapa, em qualquer momento e dimensão que seja, nesse mundo que tem fim, ou naquele que jamais terá fim, como disse Daniel. A Bíblia diz que é o desejo de Deus, 2 Pedro 3,9, que todos se arrependam, é o fundamento cristão. Não existe possibilidade de avivamento, nem de uma relação vivificada com o Senhor, se não houver arrependimento. No Velho Testamento, essa palavra shub, arrependimento, significava uma mudança radical diante do pecado, mas também diante de Deus. Era uma separação, uma decisão que aquele povo deveria tomar para deixar o sistema que imprimia nele os valores que não tem nada a ver com a realidade do reino de Deus, para passar a viver e entrar numa comunhão com Deus. No Novo Testamento, essa palavra metanoia, metanoel, significa também ter outra mente. Olha que interessante. Isso significa virar, mudar de rumo. Descreve uma mudança de postura interna, de valores, pensamentos, uma profunda e radical transformação a ponto de virar o caminho. Eu estava andando para lá, vou andar para outro lugar. Essa mudança é diante daquele caminho que nós conhecemos da vontade de Deus.
Os cristãos em Atos eram conhecidos como aqueles do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E eles eram identificados como aqueles que eram do caminho. Hoje, como eu falei no início, a glória do evangelho na igreja, ela está meio perdida, pulverizada. A gente não sabe que caminho que é esse, que a igreja deveria estar trilhando, porque nós somos mais triunfalistas do que vitoriosos. Nós continuamos insistindo que aquilo que nós fazemos, o ambiente que nós queremos criar, coisas lícitas muitas vezes, vão trazer esse avivamento. Não, o avivamento não é no ambiente externo, ele começa lá dentro. Eu vou falar sobre isso mais para frente, em outra ministração. Arrependimento envolve algumas coisas muito interessantes. Envolve a nossa mente, quando ela é informada da condição e realidade que nós estamos vivendo. Nós encontramos isso em Mateus 21, de 29 e 30. Envolve a nossa emoção, que nós somos emotivos, e é claro que nós sentimos as realidades. Nós sentimos as realidades que estão distintas, fora daquilo que Deus estabeleceu, e a nossa emoção é atingida em cheio. E também a nossa vontade. É uma ação que nós fazemos por inteiro para voltar para Deus. Então o arrependimento é quando a mente é informada de uma condição. Você está separado. Não adianta você estar vivendo num ambiente externo, religioso, ou qualquer outra demanda ou caminho que você tenha escolhido, porque a Bíblia diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu final são caminhos de morte. Nós vamos pagar para ver, para chegar lá, para descobrir isso, ou nós vamos descobrir antes de chegar lá? Então, nós vamos ser informados, a nossa emoção reage. A gente sente aquilo que Deus está falando e vai invadindo o nosso coração, nossa emoção, e faz com que a nossa decisão seja tomada. Eu não quero mais viver assim. Porque muitos de nós desejamos algo, mas não queremos. Nós desejamos avivamento, nós desejamos a glória de Deus, mas nós continuamos vivendo debaixo do sistema de valores religiosos de uma igreja fragilizada, enfraquecida na história, que não tem mais um impacto, porque o ambiente dela não é impregnado dos valores de reino. Isso com a nossa vida pessoal. Eu desejo mudar, eu desejo abandonar esse pecado, mas nós não queremos, porque nós não abandonamos. Nós desejamos tantas coisas, queridos, mas nós não alcançamos. Coisas maravilhosas, mas nós não conseguimos atingir, porque nós não envolvemos o nosso ser. A nossa mente, quando é informada, a nossa emoção, quando é atiçada, ativada, e a nossa vontade, quando decide reagir de uma maneira real, concreta. Oh, Deus! Nós precisamos nos arrepender? Como? E como? Existem vários textos da palavra que diz isso, 2 Coríntios 7, 9, 12, de 20 a 21, e tantos outros. Mas eu quero destacar uma que é muito, mas muito importante. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu queria destacar esse texto porque ele pode nos ajudar a entender por que nós desejamos tantas coisas, queremos tantas outras coisas, dizemos que queremos, mas essas coisas não são traduzidas numa realidade. Aqui diz, 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz peso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Agora nós estamos diante de uma realidade que nós estamos mencionando. Existem duas coisas operando dentro de nós, e nós precisamos discernir, porque uma tristeza segundo Deus, nós podemos ver aquela do filho pródigo ali, em Lucas 15, de 11 a 24, ali diz que ele caiu em si. Quer dizer, a mente dele foi informada. E ele sentiu, entrou em ebulição a emoção dele com relação àquela informação da realidade. E ele resolveu mudar. Havia uma tristeza operando. Quando isso aconteceu, no versículo 18 e 19, então ele tomou uma atitude. Eu vou para o meu pai. Eu não quero mais viver nesse sistema de valores que me traz aquilo que eu já mencionei no início da palavra. E a Bíblia diz no versículo 24 que ele deixou a vida velha, ele tomou uma decisão. Quer dizer, a tristeza pelo seu estado constatado,
pela sua realidade, envolveu a mente, envolveu a emoção, envolveu a vontade dele, ele mudou. E a Bíblia diz que ele foi salvo. Mas a tristeza, segundo o mundo, atinge muitos de nós, tanto fora como dentro dos arraiais cristãos. Ela também existe. Porque a Bíblia diz de Judas, Mateus 27, de 1 a 10, que ele também caiu em si. Olha que interessante. Todos dois caíram em si. O filho pródigo caiu em si. Judas caiu em si. A expressão está ali. E se você meditar na palavra, vai ver outras realidades dessa. Também ficou triste, assim como o filho pródigo. Mas olha o que a emoção dele fez. A emoção dele, em vez de ser traduzida numa vontade de abandonar um sistema vigente, não. Ele entrou em remorso. Ele permitiu que aquela emoção que invadiu o coração dele fosse penetrando lá no fundamento da essência, onde Cristo não reinava e governava, que aqui está o problema nosso, e se traduziu numa outra realidade. Tirou a sua vida. Essa foi a decisão dele. Talvez você não se mate hoje, mas você já pode estar se suicidando paulatinamente, através do tempo, em constatar que a sua mente tem sido informada pela palavra, a sua emoção tem sido ativada para você perceber que a maneira que talvez você esteja vivendo, aquilo que você está escolhendo, aquilo que você está buscando, aquilo que você está fazendo, não condiz com a realidade através do tempo do que Deus está falando que deveria acontecer. E a tua mente é informada, a minha, a tua emoção é ativada, a minha, e aí vem a tristeza. Aí eu caio em mim algumas vezes e pode ser que eu tome a atitude de transformar aquela realidade numa outra dimensão. Eu vou deixar o novo homem assumir o senhorio de Jesus, realmente tomar a sua soberania e governo, ou eu vou permitir me matar aos pouquinhos por tantos sentimentos que podem estar borbulhando dentro de mim, que não são traduzidos em vida. Sabe por quê? Eu queria terminar com esse texto aqui de Êxodo 20, 20. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e fosse lá em Êxodo 20. Essa realidade que nós estamos conversando aqui é uma coisa muito forte. Êxodo capítulo 20, no versículo 20, diz assim a palavra de Deus: quantas vezes o povo de Israel também se envolveu, né, se embolou com essa realidade que nós estamos vendo hoje. Êxodo 20, 20. Respondeu Moisés ao povo: não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor, povo de Deus, esteja diante de vocês mesmos, a fim de que não pequeis. Eu tenho percebido, meditado, mais do que aquilo que eu às vezes posso suportar. Eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso, que nós podemos continuar com aquele aparente amor a Deus, mas não temos temor a Deus. Nós amamos a Deus, mas por não temermos a Deus, todo esse processo de arrependimento que deveria envolver minha mente, meu coração, minhas decisões, não se completam. E eu vou procrastinando, eu vou adiando, eu vou achando que não vai dar nada. Não, Deus é amor. A graça de Deus hoje tem sido usada como uma graça libertina. Em nome dela nós fazemos coisas irresponsáveis. Ela existe. A graça é maravilhosa, mas ela não é inconsequente. Hebreus diz para a gente não cair da graça. Não permitir que a perspectiva humana dela venha corromper aquilo que foi estabelecido diante do Pai na nossa vida. E às vezes nós vivemos, não, Deus é amor, no final Ele dá um jeito que todos possam chegar no lugar de destino. Queridos, Ele já deu jeito, na cruz. Ali Ele já falou para cada um de nós, para a eternidade passada, presente e futura, o que significa a condição que nós vivemos. Ele já mostrou o seu desenho, um povo glorioso, que Ele tem prazer em habitar no meio deles, e neles hoje. Ele já mostrou uma vida gloriosa, que nós podemos
estabelecendo um relacionamento não místico, mas real, verdadeiro, contínuo, permanente, crescente. E nós continuamos displicentes, achando que as coisas vão acontecendo. E eu estava meditando ali em Isaías 22, eu me assustei. Eu não vou pregar sobre isso, porque eu já estou terminando. Mas ali está escrito o seguinte, a cegueira no vale da visão. É esse o tema. Foi quando o profeta Isaías levantou e proclamou a palavra de Deus para aquele povo no vale da visão. Olha onde ele proclamou a palavra. Num vale onde todos deveriam enxergar. Num povo que tinha os preceitos, a palavra, os mandamentos, que faziam com que o entendimento e os olhos deles fossem iluminados. Não, eles continuaram a viver na sua religiosidade e tomaram decisões baseadas nos falsos conceitos estabelecidos por eles mesmos, que é o que as pessoas fazem hoje. Eles querem determinar o que é a igreja, eles querem determinar como é que vai vir o avivamento, eles querem determinar se eles vão participar disso ou não, que eles estão tomando suas decisões, a revelia daquilo que deveria estabelecer no reino, a submissão de todos nós, e cada um de nós. É o que nós temos falado. E aí nós queremos resultados tremendos na terra. Desculpe a sinceridade, eu tenho visto e já usei muitas vezes, não vejo problema também. 2 Crônica 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei essa terra, pessoal. Ele já sarou. Ele já veio em Cristo. E nós já temos a solução ali, no sangue do Cordeiro derramado, no corpo de Cristo, mutilado, crucificado até as últimas instâncias. Para que o povo, não mais um povo geográfico, mas um povo que pertence a Ele de dentro para fora, se manifeste. E nós estamos orando esse versículo como se a nossa terra, Brasil, Estados Unidos ou qualquer outra que fosse, vai ser restaurada. A terra não vai ser restaurada dessa forma, queridos. A terra vai ser restaurada por uma intervenção. Apocalipse diz que o reino do Senhor estabelecerá um fim nos reinos deste mundo. Enquanto isso, os filhos que já pertencem a esse reino, que já têm uma boa relação com o Pai, que já pertencem a essa igreja gloriosa, eles sim, nós deveríamos estar nos manifestando. Pastor, como isso? Vamos buscar o Senhor, vamos admirar, vamos pensar, vamos nos envolver e deixar que nosso coração seja completamente tomado por essa realidade, mas isso só pode vir se nós nos arrependermos, porque Isaías falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração não está legal, não está longe. Ele fala que me ama, mas ele vive para si mesmo. Ele fala que se preocupa com o meu reino, mas ele só pensa no reino pessoal, naquilo que é dele, naquilo que é próprio. Eu parei de me iludir. Nós não estamos debaixo de uma palavra geográfica hoje. Nós estamos debaixo de uma palavra profética do Senhor, que a terra precisa se arrepender. A terra que eu falei aqui, que eu mencionei, por isso que eu falei, são as pessoas. A igreja instituída, institucional ou corporativa, também precisa se arrepender de viver uma vida talvez desconectada dessa realidade de dentro para fora. Sempre estamos esperando que um pregador, um congresso, uma conferência vai nos avivar. A sua vida nunca mais será a mesma depois disso. E continua. Eu já participei de dezenas, fui abençoado, cresci, já vi muitos participar e hoje estão afastados, longe do Senhor. Porque não é esse evento externo que vai produzir arrependimento. O que vai produzir arrependimento é quando a gente realmente é informado na mente, envolvido na emoção e tomando uma decisão de ação de homem e mulher de Deus de verdade. Nós vamos perceber a condição e a realidade que nós nos encontramos hoje, na terra. Não é aqui ou acolá, é onde as pessoas vivem. Nós temos reconhecido o Senhor, a voz dele hoje, então temos que temer o Senhor. Porque nós podemos amá-lo sem temê-lo. E aqui Êxodo está dizendo que Deus estava provando, e está provando hoje também, a terra. Que terra? As pessoas.
O sistema do mundo está sendo chacoalhado, sacudido, porque esse sistema de valores que tem sido plantado pelo homem desde que ele perdeu a presença de Deus, substitui, dá a volta, articula, mostra 1.200 faces diferentes, mas não resolve o problema do coração do homem. Ali só a cruz, ali só o sangue, ali só o leão da tribo de Judá que venceu, vai abrir o livro e um dia vai fazer com que todos confessem o seu nome. Eu gosto daquele cântico demais, que nós confessamos com a nossa boca que Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor mesmo. Confessamos com a boca, cremos no coração, e o sistema de vida, então, é transformado. Vamos tomar a ceia hoje. Que temor que eu tenho da gente tomar a ceia, viver diariamente ouvindo palavras aqui e acolá, em todos os lugares hoje, com acesso livre pela internet, até quando nós não sabemos. Mas isso não significa que está havendo transformação na condição, não só do entendimento, mas do envolvimento da minha emoção naquilo e nas decisões corretas, que em vez de me levar à morte, ao suicídio paulatino, ao desprezo de Deus, vai me levar à vida. E Cristo já fez, já consumou a sua obra. Apocalipse 21, 6, está tudo feito, está tudo consumado. O que nós precisamos fazer é permitir que esse reino cresça em nós e se manifeste através de nós. Vamos tomar a ceia assim, queridos. Tome a ceia com a sua família. Mas se nós não tivermos essa realidade embutida, ativando, informando, colocando pela direção do Espírito Santo uma realidade de mudança, nós vamos ver diante dos nossos olhos o mundo indo de mal a pior e muitos cristãos achando que uma hora vai ficar bom. Não vai ficar bom. Lá no Vale da Visão é o que acontecia. Isaías falou para aquele povo que viria juízo, porque veio a ordem de Deus, foi tudo ordenado, veio a glória de Deus, e aquele povo continuou vivendo em pecado. Falta de temor. Aí veio o juízo. Aquele povo continuou vivendo como se nada fosse acontecer. O inimigo espreitando. Se você for em Isaías 22, você vai ficar impressionado. Ali, batendo na porta. O exército do inimigo, tudo querendo invadir, tomar posse, arrebentar, destruir. E eles ali, esperando que alguma coisa fosse acontecer, para eles continuarem vivendo na vidinha que eles vinham desenvolvendo através dos anos. Eu não sei se isso se aplica hoje nessa dimensão, talvez até mais, mas a impressão que eu tenho é de um sistema que hoje, de igreja, entre aspas, foi invadido pela maneira secular de entender o que é igreja, religiosidade, e hoje até os crentes estão confusos. É hora de voltar para o Pai. É hora de entender que o Pai vai te enviar para o lugar que Ele sempre enviou, para o corpo. É hora da gente ativar esse corpo na realidade que Deus tem ensinado e dizer: se expressem, glorifiquem o meu nome na terra. Porque logo, logo, o diretor da peça vai subir no palco. Você sabe que quando você vê uma peça e o diretor da peça sobe no final do palco, é porque acabou a história e as cortinas se fecham. A porta hoje está aberta, Apocalipse diz, e ninguém pode fechar. Mas Lucas diz que no dia que ele fechar, ninguém pode mais abrir. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. Então nós não estamos falando de algo que você crê, entende, concorda, discorda, não. Nós estamos falando de propósito. Tem crentes que amam a Deus, mas não temem. Não temem a ponto de não cumprir o propósito, a revelação do desenho daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, onde Ele disse que habitaria. Ele sempre quis habitar em Adão, no povo de Israel, na igreja. Ele quer habitar em mim, em você, com a liberdade de rei, de governo, de Senhor, como Ele sempre é e sempre será. Ele é o Senhor e sempre será. E queremos glorificar o nome dEle nessa geração, custe o que custar. Doa quem doer, principalmente a minha, o meu coração, a minha carne. Ele é glorificado, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer
nos livra, Senhor, dessas cerimônias, dessas expressões que podem ser lícitas nesses congressos, ambientes que a gente vê na terra que contribuem, mas não podem atingir o âmago do povo. Só o teu Espírito é que pode tocar lá no coração. Nenhum homem pode chegar lá. Ó, Senhor, que a gente possa ver o que a gente não está vendo agora, ouvir o que a gente não está conseguindo ouvir, e deixar que o Senhor penetre lá no íntimo, onde ninguém, homem nenhum, estrutura nenhuma pode atingir. Que nós possamos nos arrepender nas informações proféticas que têm vindo, nas emoções que o nosso coração tem sentido diante delas, e numa atitude onde a gente vai deixar mudar para aquilo que é o novo do Senhor, na tua palavra, no poder do teu Espírito, debaixo do governo e do senhorio do teu Filho, do reino do Filho do teu amor. E nós queremos, com temor, Senhor, continuar te amando, a tal ponto que nós vamos, ao sermos provados nesse tempo, apertados, exprimidos, nós vamos manifestar aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, como filhos, filhas, mas também no corpo de Cristo, através do desenho expresso, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E é dela que nós estamos falando, de nenhuma outra. É desse desenho, é dessa expressão, é dessa realidade. Senhor, que haja arrependimento. Nós não podemos ficar ouvindo e sair pelas portas e entrar como se as coisas não tivessem sendo avisadas, informadas. Nós precisamos dar atenção à tua voz. Nós não queremos, no meio da visão, ficarmos cegos por nós mesmos. Transforma a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.